Para garantir a saúde e o equilíbrio, prometa a você mesmo colocar-se sob os desígnios de Deus cada dia através da oração e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra ideias de culpa. Dar o melhor de si mesmo no que está fazendo na direção do bem. Manter coração e mente, atitude e palavra, atos e modos na inspiração constante do bem. Servir desinteressadamente aos semelhantes, quando, lógico, esteja ao alcance de suas forças. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Acrescentar pelo menos um pouco de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem conviva, estimulando-as a desenvolvê-las. Esquecer motivos de queixa, seja as quais sejam. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo, de tal modo, no mesmo próprio aburilamento e na própria corrigenda, que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Essa é mais uma mensagem do nosso saudoso espírito desencarnado Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, como mensagem psicofônica, que nós abrimos o nosso programa na terceira revelação. Hoje, mais felizes porque estamos de casa nova, numa sede nova, mais bem aparelhada, com todas as condições de realizarmos um trabalho pela nossa forma de conduta da melhor maneira que pudermos, para levar o esclarecimento da doutrina espírita, da doutrina cristã e outros assuntos que dentro desse conceito envolvem toda a nossa vivência nesse momento, na medida do planeta que estamos convivendo. Então, meus amigos, estamos contentes e felizes e, obviamente, agradecidos pela audiência que vocês têm nos fornecido. Esperamos que agora, daqui por diante, estejamos sempre juntos, como sempre estivemos, tirando todas as dúvidas e comentários, enfim, tudo aquilo que quiser ser nos sugerido, para que nós possamos conduzir da melhor maneira possível de atingir, como foi dito, os nossos objetivos. Podem ser usados para essa finalidade o nosso e-mail na terceira-revelação@yahoo.com.br. Lá podem deixar, como disse, as queixas, as reclamações, as sugestões, enfim, tudo aquilo que acharem coerente. Dúvidas, se quiserem deixar, nós podemos também esclarecer ao vivo, asseguramos o sigilo sobre quem deixa as mensagens e o faremos na medida do possível. De forma que queremos revelar aqui a nossa alegria, o nosso agradecimento a esta casa, hoje TVI, Petrópolis, Canal 3, em sistema agora de HD, onde todos nós temos uma imagem mais adequada, mais atualizada e com isso chegamos aos nossos amigos com mais qualidade. Contamos com a audiência de todos vocês. Sem antes dizer, para entrar no nosso assunto, que com essa transformação estamos também emitindo a nossa mensagem para 21 cidades, também do estado do Rio e outros estados do Brasil. Além disso, também pelo Facebook. Ao vivo podem digitar TVI Petrópolis e ao vivo verão o nosso programa. Bem, meus irmãos, a finalidade desse programa, como nós temos dito com certa frequência, é a divulgação da doutrina espírita, da doutrina cristã. A doutrina cristã, a doutrina espírita, ela é baseada, não podia ser diferente, nos ensinamentos do Cristo. Dentro desse contexto também, pretendemos, ainda que de maneira muito simples, fornecer elementos para que alguns que não conhecem os princípios da doutrina espírita com profundidade, desmistifiquem alguns conceitos que ouvem e, de certa forma, propalam. O que não é bom, porque hoje é muito comum se dizer o termo face, ou seja, alguma coisa que não é verídico, não é? Então essas questões precisam ser, de certa forma, o fake, melhor dizendo, esclarecidos para que os conceitos não formulem algo que de fato não existe. Digamos e repetimos, a doutrina espírita é calcada nos ensinamentos de Jesus, nosso grande mestre, e como espírito, o maior que já encarnou entre nós no momento. Bem, meus amigos, mais uma vez nós contamos aqui com alegria com a presença do nosso querido amigo Alcindo Campos Teixeira, a quem convidamos que dê o seu boa tarde a todos aqueles que nesse momento estão conosco. Boa tarde, queridos telespectadores, boa tarde, Antônio. Realmente nós temos de nos sentir extremamente felizes e satisfeitos por podermos divulgar, mostrar,
trazer ao conhecimento a nossa querida doutrina, tão importante para o desenvolvimento de todos nós. É que nós temos de conhecer, de ouvir, de falar sobre os fatos que nós vivenciamos. Ainda agora mesmo acabamos de vir lá do Grupo Oswaldo Cruz, onde fizemos palestra falando sobre as bem-aventuranças. São extremamente importantes que nós conheçamos e, acima de tudo, saibamos tudo que vem ocorrendo para que nós conheçamos e desmistifiquemos muitas coisas. Hoje tivemos até a oportunidade de, em várias passagens da palestra, lembrar fatos dos quais nós vivemos hoje, no momento atual. Então é muito importante que nós possamos aproveitar e aprender e desenvolver a nossa vida. Muito bem, meu amigo. Meus amigos e meus irmãos, queremos agradecer a audiência que sempre nos foi concedida. Como disse, esperamos continuar fazendo por merecê-la. Esse assunto que nós trazemos hoje, para que nós conversarmos com mais intimidade, falaremos hoje sobre a depressão. Não são antes dizer que hoje estava no nosso caderno de convites a nossa querida Ana Capal, que além de ser psicóloga, também é espírita. Ela teve um problema de última hora e, infelizmente, como nós todos estamos sujeitos às intempéries da vida, não pôde comparecer. De forma que não vamos dispensar o assunto e, dentro disso, vamos conversar bastante sobre a depressão, que tem nesse caráter hoje uma preocupação muito grande de toda a sociedade. Aliás, diga-se de passagem, não é para nós espíritas um assunto novo, porque a espiritualidade amiga que assiste, ela sempre disse que a depressão seria, no futuro, e esse futuro já está em vigência, a doença do século, a enfermidade do século. E isso se atribui, obviamente, ao momento de transformação que nós estamos vivendo. A doutrina espírita explica isso e cabe a nós, mais uma vez, referendar que este momento que estamos vivendo, saindo de um movimento de plano de provas e expiações para um movimento de regeneração. É esta transição que certamente levará algum tempo para que se edifique, o que é absolutamente natural, porque todos vão ter que ter acesso à verdade, aprender a se converger dentro dela e dela tirar o maior proveito. E essa enfermidade que se abate sobre nós, que mora muito constante agora no nosso meio social, no meio familiar, não é uma enfermidade, como é dito, ou um distúrbio, como talvez a medicina prefere qualificar, que vai só de encontro àqueles que têm conceitos religiosos, que são espíritas, que se referem à cor, a algum tipo de convivência. Não, irmãos, essa é uma enfermidade do espírito. Como nós sabemos, e se não sabe, a gente aqui vai comentar aqueles amigos que no momento nos prestigiam e que não têm muito a fé com a doutrina espírita, que como espíritos que somos, nós trazemos hoje reminiscências. Essas reminiscências do passado, elas se revelam na nossa caminhada, porque ficam gravadas em algo que nós espíritas sabemos e denominamos como perispírito. E trazemos isso a cada reencarnação. Em resumo, o passado reflete-se no presente e o presente haverá de se refletir no futuro. E com isso, trazemos algumas evoluções que construímos, alguns critérios positivos que alimentamos, assim como também algumas imperfeições, das quais às vezes potencializamos. E dentro disso, obviamente, por conta da lei de evolução, e isso nosso Mestre Jesus deixou bem claro, a cada um, segundo suas obras, esclarece pontualmente o que estamos dizendo, essas questões acabam se revelando em encarnações posteriores, que é o nosso caso. Estamos reencarnados novamente para poder fazer avançar no quesito positivo e também diminuir as nossas questões negativas com o objetivo de atingir a perfeição que Jesus nos sugere que a gente atinja. E dentro disso, obviamente, temos alguns entraves espiritualmente que se revelam na nossa trajetória. Por desconhecimento de alguns, quando esses detalhes se fazem, que são as dificuldades da vida, alguns desanimam, alguns de fato levam à depressão, que é o caráter principal que começa a se manifestar,
E dentro disso, algumas coisas que às vezes são intrínsecas, que a gente não consegue definir, os depressivos, alguns certamente estão se identificando, se revelam e não encontram explicação, porque está lá no espírito. O espírito, então, acaba reagindo, segundo a sua condição evolutiva, de diversas formas, e que leva, inclusive, a um ato extremo que hoje, infelizmente, a sociedade, grande parte dela, está acometida, os números nos assustam, e nós estamos falando do suicídio, que é o último ato em que o depressivo, então, entende que, tirando a vida, se livra de algo que ele explica ou que talvez ele não queira explicar. Então, talvez, meus irmãos... João Antônio, até muito importante nessa tua colocação, que nós lembremos que tal maior surpresa, talvez a maior angústia que tem o suicida é quando ele acaba o ato do suicídio e ele descobre que nada mudou, apenas ele perdeu o corpo físico e está vivendo toda aquela problemática dele no mundo espiritual e tentando se entender, se aguentar. E muitas vezes ele vai levar um longo tempo até conseguir entender o fato que ele está vivenciando. Isso que você está dizendo é fato, já é a última etapa, porque a primeira revelação se revela através de um fato depressivo que tem vários caracteres, várias causas, que certamente eu creio que dê pelo menos para a gente comentar de forma superficial. Então, pelo dicionário brasileiro, para a gente entender literalmente, e esse é o primeiro aspecto, a depressão ela se revela através de um abatimento físico ou moral. Ou seja, está num estado bom, de repente começa aquele período que as pessoas não vão se autoconhecendo e aquilo vai evoluindo porque as pessoas não reagem, até por falta de entendimento. A depressão, segundo o dicionário Wikipédia, é um distúrbio mental caracterizado por abatimento físico ou moral, que é persistente pela perda de interesse em atividade, prejudicando significativamente o seu dia a dia. Isso, evidentemente, que a família pode detectar. O depressivo, dificilmente ele se acha que está naquele estado, ele não admite, e isso tem outros conceitos que a gente talvez possa comentar. O fato é que a gente repara que o comportamento se modifica e aí a anomalia ela passa a ser transparente e os que convivem com aquele ser passam a identificar que tem alguma coisa errada ali, que é preciso identificar. A depressão, generalizando, é uma tristeza profunda que, dependendo do ser, pode prolongar-se ou não. O que a gente entende aqui, o dependendo do ser, é porque é preciso, como se trata de uma doença espiritual, portanto uma doença mental, que não é física, que pode vir também agravar o aspecto físico, ela causa essa dependência, essa tristeza extremamente profunda. E quem convive com o ser percebe isso, porque ele não era assim e passa a ser daquela forma. E o pior, não há reação, aquilo passa a ser constante. O depressivo é alguém que insistentemente e de maneira enfermiça se compraz, ou seja, tem alegria de certa forma em pensar no que é negativo, prejudicial. Só pensa em coisas negativas. A gente está lançando esse raciocínio simples e comum para que a gente possa pegar no início o conceito que se faz da depressão. Desses textos que nós estamos aqui aproveitando, e obviamente que nós não somos médicos, não temos alguma experiência, porque no nosso grupo espírita, do qual nós temos a responsabilidade de dirigir, nós temos alguma coisa que lida com a depressão através de esclarecimentos. E para isso, nós nos baseamos num livro que eu gostaria de mostrar aqui, eu creio que a câmera vai pegar, chama-se Depressão, Causas, Consequências e Tratamentos, do Dr. Isaías Claro. Neste livro que a gente modestamente recomenda, ele tem várias questões que são abordadas. O que nós fizemos lá no nosso grupo foi fazer um compilamento de todos os ensinamentos para que seja mais direto e objetivo. E isso tudo está resumido numa apostila que o nosso câmera, ali, o nosso querido diretor, está sendo a preocupação de focar para os amigos. E é esta apostila que nós confeccionamos lá no nosso grupo, que é um compilamento direto e objetivo das causas principais e das consequências da depressão que atinge a muitos. Evidentemente que se houver interesse de alguns irmãos, pode entrar em contato conosco, isso não é nosso, isso aqui é um trabalho feito para utilidade pública, se assim o entenderem nós podemos. E vamos usar então
esses artifícios que nós temos aqui para a gente então conversar sobre a depressão. Vocês me permitam aqui folhear, é uma apostila que tem muito simples, que tem 19, 20 folhas, né? Não é tão grande assim, mas é bastante objetiva. Aliás, ô Antônio, é uma apostila muito bem montada. Eu já tive a oportunidade de fazer várias palestras relativas ao suicídio, inclusive baseado no livro do André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção, em que ele mostra toda essa situação que a depressão vai levar ao suicídio. É um dos fatores primordiais e esse compilamento feito por vocês, ele é muito bom. Eu tenho, inclusive, vocês me presentearam com esse compilamento e a gente tem um entendimento muito grande. E talvez, eu diria que o mais importante em todos os fatos é que nós falemos disso, que nós mostremos isso. Porquanto, quando se fala que o suicídio, quando se fala que a depressão é uma bobagem, não é. É um fato, é uma doença e nós temos a obrigação de estarmos atentos para os nossos companheiros de jornada e desejarmos que eles estejam atentos para nós também, porque isso pode ser atido, pode ser você, Antônio, a ter, como posso ser eu. Então, isso é importante que nós consigamos trazer esse esclarecimento tão necessário a esse fato, né? Então, dentro desse aspecto que o nosso amigo Alcindo está comentando, devido efetivamente à importância, nós temos agora, a própria ciência reconhece isso, que em 2020 será a doença instalada com que mais a medicina tem que se preocupar. O grande problema é que trata-se, obviamente, quando reflete-se no corpo físico, de um problema alopático. Obviamente que precisa, por vezes, de um tratamento psiquiátrico ou psicológico de orientação, que às vezes é preciso necessariamente medicar de alguma forma. Mas é importante a gente deixar claro que, por ser uma doença do espírito, é preciso que o espírito trate a sua mente, que ele entre em confronto com a realidade que o envolve. Então, paralelo, pensamos nós, até pelo estudo que fizemos, é necessário que ele procure identificar-se e encorajar-se em conhecer a si próprio, para que ele possa aprender disso. Porque a medicina, obviamente, vai ajudar, e em alguns casos é determinante a medicação. E nós não estamos aqui aconselhando a ninguém a deixar a medicação, ainda que procure o tratamento espiritual de autoconhecimento. Não se deve fazer isso, porque quando a medicina recomenda, porque já há uma anomalia física. E isso a gente precisa tratar, como está sendo dito, o lado espiritual, por ser uma doença do espírito. Portanto, a medicina consegue alcançar o efeito, mas a causa, que é espiritual da mente, ela continua lá para ser tratada e esclarecida. E isso a psicologia faz isso com muita capacidade. Hoje, se a Ana estivesse conosco aqui, certamente estaria endossando e que nós estamos falando, mas é preciso que se trate a mente para que a mente se encoraje para poder, então, entrar na cura perfeita, que é possível, viu, meus irmãos? Por isso fica, antes da gente fazer o nosso primeiro intervalo, aqui a recomendação, antes da gente se aprofundar um pouquinho, que todos, quando identificarem isso, seja em causa própria, seja no seio da família, ou qualquer ser que conosco convive, que imediatamente procure auxílio, apoio e amparo, porque certamente podemos afirmar, sozinho não consegue sair. Tamanha é a enfermidade e talvez a grandeza daquele momento que passa. Meus irmãos, nós precisamos fazer um pequeno intervalo, que a nossa técnica já nos avisa, e mais em alguns pequenos segundos estaremos de volta, entrando então com mais profundidade na questão da depressão, com suas causas, o perfil do depressivo, de uma maneira bem simples e comum, que talvez possa ajudar alguns que nesse momento nos prestigiam. Mais uns momentos estaremos de volta, meus amigos, com o segundo bloco do programa, na terceira revelação. Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica,
esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza. Além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectronic, Carbografite, Tigre. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Estamos de volta, meus amigos e meus irmãos, com o segundo bloco do programa Na Terceira Revelação. Esse programa que agora está sendo irradiado para mais 21 cidades, algumas do estado do Rio e algumas fora do estado do Rio. E aqui nós queremos agradecer ao nosso companheiro que está nos vendo ao vivo, Paulo Renato, lá de Governador Valadares. Governador Valadares, um abraço, muito obrigado pela audiência, Paulo. Esteja conosco. Uma belíssima cidade, hein? Nós queremos dizer, meus amigos, que também participam do nosso programa aqueles que ligarem para o número 2019-1806 e 2019-1807.
estarão concorrendo a um livro que é doado por gentileza da Livraria Oswaldo Cruz. É um livro da codificação espírita. A Livraria Oswaldo Cruz fica lá na rua Alencar Lima, na galeria do Edifício Esperanto. É só deixar o seu telefone, o seu número de telefone, obviamente seu nome, e ao final nós faremos um sorteio então dessa gentileza da Livraria Oswaldo Cruz. Voltamos então, meus amigos, ao nosso tema de hoje que estamos explorando, procurando ser útil em alguma coisa àqueles que nesse momento estão conosco, falando sobre a depressão. A depressão, há um dado hoje que 15% da população mundial está depressivo, estejam depressivo. É uma enfermidade que de fato tem qualificação, que traz preocupação muito grande. É uma das causas maiores do licenciamento do trabalho. Então nós percebemos que muitos irmãos, espíritos encarnados, que ao deparar com a dificuldade da vida e não estarem preparados com conhecimento ou não do que tem que enfrentar, acabam se deprimindo, se retraindo. Eu até falo num popular que é como se fosse uma lesma que entrasse para dentro do caramujo e procurasse ficar lá com medo do perigo. É mais ou menos, popularmente dizendo, aquele que fica depressivo. Ele entra para dentro de si e procura se fechar para não enxergar a própria realidade, que, como disse, às vezes a conhece e às vezes não a conhece, porque trata-se do espírito que naquele momento não tem acesso. A depressão, lembrando, meus amigos, é uma tristeza proveniente do espírito. Portanto, lembrando mais uma vez, é uma doença do espírito, da mente, que é injetada no nosso cérebro e o nosso corpo, então, reage de acordo com aquela mensagem que a mente produz. Nós temos aqui, e eu sei que isso vai ser difícil os nossos amigos gravarem, porque é extenso e muito minucioso, mas de qualquer maneira nós vamos fazer a citação, talvez possa ser útil a algum dos irmãos que querem identificar ou não em si ou alguém do convívio. O perfil do depressivo, claro que está generalizado e existem outras condições. Aparência triste e abatida, movimentos corporais lentos no falar e no andar, fala pouco e em tom muito baixo, preocupações constantes com doenças físicas, normalmente são hipocondríacos, perda ou ganho de peso, sem nenhuma explicação aparente, passa grande parte do dia sentado ou deitado, reduz sensivelmente o prazer e o interesse nas atividades do dia a dia, é uma prostração. Não reconhece o próprio estado depressivo, não admite que esteja naquele estado. Tem insônia ou tem hipersônia, ou seja, não dorme ou dorme muito. Fadiga, está sempre com o corpo cansado, sem estímulo, por isso fica muito mais vezes sentado ou deitado. Tem um sentimento exagerado de culpa, se acha o pior dos seres humanos. Tem a diminuição da capacidade de pensar ou de concentrar-se. Isso é muito ruim, vontade de morrer, de desistir da vida. Dentro desse perfil, que volto a repetir, está generalizado, existem outros itens que muito possivelmente, na presença de um profissional, e aqui no momento citamos por um caso inicial um psicólogo, vai identificar com assertiva o que aquele ser está passando e a causa do que ele está dizendo. As causas da depressão, ou seja, o que a depressão pode produzir, e volto a repetir, isso é generalizado também, portanto, temos que considerar sempre as condições individuais, pode ser por perda, por ressentimento, por culpa, por obsessão, que é uma influência espiritual forte, por condições psicossociais, perda de um emprego, perda de uma condição financeira, enfim, psicoafetivas, como a perda de um parente, de alguém de muito perto, de um convívio mais estreito, socioeconômicas, como uma caída, e no momento que nós estamos vivendo não é incomum, aqueles que estavam numa situação econômica razoável e de repente tem uma queda. As enfermidades orgânicas, que uma vez instaladas, pode ser que isso seja um princípio de envolvimento com a depressão, com a perda do estímulo de lutar pela vida. As substâncias entorpecentes, obviamente, que o efeito momentâneo é de muita atividade, mas que depois, quando acaba o efeito, a pessoa se prostra e instala-se ali, então, a depressão. O alcoolismo, que produz o mesmo efeito, há muitos que usam da bebida,
do álcool em exagero, né, sem controle nenhum, para fugir de uma realidade. E o psicológico espiritual, que é justamente aquilo que traz na sua mente gravado e que reflete-se no seu dia a dia, às vezes com identificação, repito, e às vezes sem identificação. Como vocês percebem, ou nós percebemos, isso também se vai estender em algumas outras alternativas de causas depressivas. Algumas das causas depressivas podem ser ocasionadas pela perda, como nós falamos. Achamos importante citar isso, que pode ser a morte de alguém muito querido, pai, mãe, esposa, etc. A saúde, a coragem, o entusiasmo, os objetos, quer dizer, aqueles que são muito apegados às questões materiais, as pessoas outras, que são aquelas perdas de amizades, enfim, de coisas mais particulares, do status social, econômico e financeiro. Diante da separação de cônjuge ou divórcio, e isso causa um certo transtorno familiar, que envolve filhos, netos, enfim. Também os filhos que partem em viagem, aqueles que são muito apegados e que entendem que os filhos são para a criação própria e não para o mundo, não é? Perdem e entram em depressão por conta disso, da infância, da vida simples, do emprego, de algum fator que concorra para a própria segurança. Moro num lugar que não sei, não tem segurança, eu sinto assim, e crio uma paura a respeito daquilo a ponto de não conviver em paz. Da própria juventude, que às vezes não se acha atendido naquilo que acha que é por merecer, da madureza quando se aproxima da velhice, na própria velhice, quando a pessoa se sente pressente, o fim próximo, porque acha que já está na hora de morrer, e aquilo começa a definhar-se então. Da oportunidade de edificação da felicidade. São pessoas que não atingem o seu objetivo e dentro disso se deprimem e se desestimulam a continuar a lutar. São causas psíquicas, que com educação, quando o espírito entra na consciência do eu, ele começa então a ter artifícios para lutar, entender que aquilo são momentos que ele próprio plantou no passado e que agora ele é convocado a conviver, a viver e a reparar e reconstruir. Portanto, como a gente observa aqui, são questões muito comuns que nós podemos facilmente, com um pouco de observação, identificar no nosso meio no qual nós estamos inseridos. Alcindo, você certamente tem algum comentário a respeito de algum fato que você presenciou ou que talvez enxergue desse conceito? Ô Antônio, realmente é um fato em que eu até me especializei um tanto quanto com uma palestra Viver é a Melhor Opção, que eu já fiz em algumas casas espíritas aqui de Petrópolis, baseado no livro do André Trigueiro. O André Trigueiro, ele nesse livro demonstra claramente toda a sequência que você tem, que você vivencia para chegar a esse momento tão difícil na vida do indivíduo. Porquanto nós temos uma série de fatores que nós seguimos. Nós temos as nossas verdadeiras amizades, as nossas ligações, os nossos animais de estimação e que nós convivemos naquele meio, naquela situação e que às vezes por uma série de fatores eles acabam se afastando, eles acabam sendo finitos, porque todos nós o somos. Então, em função disso, você precisa estar muito atento para chegar à conclusão do que você precisa. Porquanto a família é fundamental nesse momento, porque a família é que observa as mudanças que o indivíduo vem tendo. Ele deixa de se entusiasmar com o jogo de futebol, ele se deixa de entusiasmar com a música, enfim, com tudo aquilo que ele vivia muito ligado. Por vários e vários fatores, você sabe que as vidas vão mudando, nós mesmos vamos modificando tudo que nós fazemos e chegamos nessas situações. Você mesmo passou por um fator que falamos agora recente sobre a tua atuação no meio do futebol. Você era um entusiasta muito grande, um entusiasta extremo do clube de futebol e tudo, e de repente aquilo acabou e provavelmente te deixou até alguma tristeza. Você conseguiu superar bem aquilo, porque são fatos os quais nós não podemos esquecer deles. Isso muda. E dentro disso que você está falando, aproveitando para dar um gancho nisso,
Isso é fato mesmo. Sim. Né? Não falando em causa própria. Mas quando nós conhecemos de perto, e aqui nós temos que puxar a brasa para a edificação dos ensinamentos da doutrina espírita, quando você começa a admitir que a vida vai muito além e as coisas alcançam um nível muito maior do que apenas a sobrevivência humana, você começa a conceber que Deus e Jesus, sendo justos e bons, é preciso que se entenda que tem alguma coisa por trás disso. Então, quando você começa a perceber e adotar a verdade de que você é um espírito num estado evolutivo e de que aquilo, pela justiça e pela bondade divinas, está acontecendo na sua vida para o seu progresso e para a sua evolução, obviamente que você começa a aurir forças interiores para poder superar essas etapas que certamente se farão na nossa vida. Desculpa, amigos, eu estou usando uma impressão num tempo de verbo, o farão, se é que já não o fez e se não é que a gente já está vivendo. Por que dizemos isso? Porque a doutrina espírita esclarece com muita qualidade que nós vivemos hoje num mundo de provas e expiações, onde dor e sofrimento, por conta da nossa evolução e da necessidade de reparação, é mais comum do que se pode imaginar. Obviamente que nós estamos já a caminho de condições melhores pela justiça divina, mas até atingir esse potencial, todo esse passado nefasto que, de certa forma, como espíritos em evolução, repito, a gente viveu, ele precisa vir à tona. Porque quando Jesus, repito, disse a cada um segundo suas obras, quando ele disse, não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil, obviamente que ele está indo direto, que você não pode dar um passo adiante sem ter um passado limpo ou um passado corrigido. Então, essas causas que hoje acontecem, com o conhecimento espiritual que nós estamos adquirindo e tendo a certeza de que, como espíritos, passado aquela etapa, outra virá e você há de se livrar de uma dívida do passado, com certeza você começa a raciocinar numa outra direção. Você começa a aurir forças, novamente vem a esperança e a confiança para você começar a lutar por superar aquele momento resignadamente, sem lamentações, sem revoltas, sem se entregar à depressão e muito menos entregar-se ao suicídio, que é a última etapa, como se fosse a solução de todos os seus problemas. E como disse o Alcindo ainda há pouco, com muita assertiva, não é a solução, pelo contrário. É o início de um problema maior. Muito maior, porque ali está um drama do qual você, em vez de se livrar, você agregou mais um peso, popularmente falando, na sua cruz. Então, aliás, meus irmãos... Antônio, uma coisa muito importante que nós entendamos, a nossa história, Petrópolis, nós somos uma cidade altamente industrializada, com a indústria de tecido, com a indústria de roupas, e nós hoje passamos por uma situação de transformação muito grande. E essa transformação, você não tenha dúvida, que ela afetou muitas pessoas, que dentro da sua mecânica normal, às vezes teve dificuldade para admitir e aceitar. Em que pese que nós temos que conhecer e saber que as coisas evoluem e que nós às vezes não conseguimos evoluir tão rápido quanto elas. Por isso, muitas vezes, nós temos de estar atentos aos nossos e desejar que os nossos conviventes estejam atentos a nós, para que nós consigamos entender o que precisamos para podermos evoluir. Porque esse é um fato muito importante. Eu mesmo vivenciei um fato de paixão, que era o automobilismo, era o kartismo, e eu era realmente extremamente ligado a isso. E com o Autódromo do Rio tendo sido desativado, praticamente nós perdemos toda a viabilidade de economicamente vivenciarmos disso que vivíamos, e vivíamos muito bem. Chegamos a ter uns 6, 8 funcionários trabalhando conosco e, graças a Deus, conseguimos entender isso, conseguimos entender que passou a fase e que um dia ela voltará, não tenho dúvida disso, mas talvez não mais para nós, mas fomos cuidar de outra coisa, né? Então a expressão que você usou está correta novamente, quando disse tudo vai passar. Chico dizia isso, né, através de Emmanuel, que tudo passa, depende da forma com que você vivencia o que passa na sua vida. Então, meus amigos, para a gente fazer mais um pequeno intervalo, quando nós sofremos de depressão,
algumas coisas se revelam dentro do nosso procedimento e que podem passar a ser fixo dentro do nosso comportamento e até no estado físico. Citamos: agasalhar e cultivar uma tristeza perseverante, possuir uma rebeldia sistemática, problemas de procedência várias, mesmo as naturais, aflições que se agigantam, aflições que não são corrigidas porque a gente se recluse, tudo o que consome, 1000 pequenas injunções, dores, saudades, erros que não são corrigidos porque a nossa imperfeição, em especial o orgulho, não permite que a gente enxergue, são pressões socioemocionais, influências no grupo familiar, autoobsessão ou fixação mental. Percebem, meus amigos, quantos fatores, quando uma depressão bate à nossa porta, podem se manifestar? Uma insatisfação perseverante, remoer pensamentos e sentimentos negativos, outros estranhos estados da alma que às vezes não têm definição e nem explicação, nem o próprio ser depressivo consegue explicar, uma indisposição íntima ou desânimo, um pessimismo extremamente exagerado, tudo está ruim, tudo está difícil, tudo está complicado, um mau humor sistemático, não atura ninguém, na realidade ele não aguenta nem com ele mesmo, abusos sexuais, sabe-se lá na intimidade a quais se referem, rotina ou tédio, ou seja, aquela mesmice sem estímulo de algo novo buscar, um estresse que acaba refletindo no corpo físico também, medo de tudo, ansiedade e rejeição. Como vocês percebem, meus amigos, são N razões para a gente, uma vez mais, tomando conhecimento da própria realidade que nos envolve, se é que nós, no momento, estamos passando por esse distúrbio, para que a gente busque ajuda, para que busque esclarecimento. E aí, obviamente, não podemos novamente deixar de citar, estamos nos referindo ao lado psicológico, onde um profissional de categoria pode, de fato, analisar com muita calma, individualmente, a razão pela qual aquela questão está aflorando, assim como também um tratamento espiritual, procurar uma casa espírita, e nós temos muitas sérias que possam, principalmente, através, em princípio, por uma triagem do atendimento fraterno, orientar para um tratamento mais sério, onde a pessoa faz, se me permitem a expressão, uma higiene mental de tudo aquilo que é negativo, e o autoconhecimento vai trazer isso, porque vai dar-lhe forças em entrando em contato consigo mesmo, de lutar para superar aquela questão interior, e assim auxiliar a própria ciência e a medicina, seja pelo tratamento holopático, talvez só psicológico, para que aquele bem-estar íntimo se restabeleça. Porque, meus amigos, a depressão, quando chega ao fato de tornar-se em suicídio, é a derrota do ser humano, que novamente vai ter que repetir aquela experiência numa outra oportunidade, por misericórdia divina, porque seria o nosso fim, para que a gente possa novamente se ajustar conosco mesmo. Meus amigos, a gente espera que a gente esteja sendo útil, embora de maneira muito simples, de fácil entendimento, e pelo menos a nossa preocupação tem essa. Temos que fazer mais um intervalo e já, no terceiro e último bloco do programa, na terceira revelação, falaremos mais um pouco agora do sentimento, da cura, da busca, enfim, procurando deixar um meio para que aqueles que sofrem por esse distúrbio possam se orientar. Mais alguns pequenos momentos, meus amigos, agradecendo pela audiência, e já nós estaremos de volta com o terceiro bloco e último do programa na terceira revelação. Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza, além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectronic, Carbografite, Tigre. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros.
Horário de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Meus amigos, alegres de poder mais uma vez ter a permissão de entrar no lar, no trabalho, na convivência de vocês, através do programa Na Terceira Revelação. Hoje falando sobre um assunto que, infelizmente, há um crescimento do qual a própria ciência está identificando. Falamos hoje da depressão. O nosso programa tem promovido semanalmente, através da gentileza da Livraria Oswaldo Cruz, o sorteio de um livro da Codificação Espírita. A concorrer a este livro pode ser feito pelo telefone 2019-1807. Deixa o seu telefone, deixa o seu nome e ao final do programa, que já em alguns minutos estaremos lá, faremos então o sorteio. Quero mandar um abraço para quem tem nos acompanhado, a Graça e o Gerson, um abraço, muito obrigado, meus amigos. Esperamos que esteja sendo do agrado de vocês e, acima de tudo, útil o que nós estamos distribuindo hoje. Meus amigos, falando novamente da depressão, para concluirmos o assunto nesse nosso terceiro bloco, há um assunto muito importante. Quando nós começamos o nosso programa, nós dissemos que é uma enfermidade mental. E todo estado mental, ele lança uma energia. E essa energia, de acordo com o potencial que nós estamos emitindo, ela tem uma qualidade. Obviamente que quando se está depressivo, essa energia não tem uma boa qualidade, não tem uma psicosfera que cria em seu próprio torno de forma a beneficiar. Com isso, atraímos nesse estado mental, como também no lado positivo da maneira de se exteriorizar, algumas companhias que convergem na mesma direção, na mesma natureza. Isso, para alguns,
que não é bem assim. Um dia, com certeza, a gente vai falar com mais profundidade desse assunto. Alguns identificam como obsessão. Eu, em particular, não gosto da palavra obsessão, porque é algo muito mais sério, muito mais complexo, que um dia, como disse, a gente vai fazer um programa para explicar isso com mais detalhes àqueles que têm a curiosidade de entrar. Na realidade, por essa emissão de pensamento, não trata-se inicialmente de uma questão obsessiva. Trata-se de algum pensamento associado àquele comportamento mental. E aí junta-se aquelas forças que convergem na mesma natureza, da mesma forma de raciocinar, inteirando-se naquele prazer de conviver, naquela psicosfera que é produzida agora por um ou por mais, mas que teve seu início naquele que tem o processo depressivo em andamento. Portanto, é muito importante também para esse aspecto que o depressivo procure o mais rápido possível um atendimento espiritual que possa imunizá-lo de certa forma, dando-lhe a ele as condições para que saiba se conduzir, esse aspecto dessa emissão fluídica negativa, para que afaste essas companhias que certamente, sem maldade ou com maldade, acaba incentivando, lançando algumas associações para que ele então permaneça nesse estado. É como se a gente passasse na porta de um bar, onde seres muito viciados em álcool e outras bebidas mais, e a gente então entrasse e convivesse naturalmente, porque aquilo nos apraz, aquilo nos dá satisfação. E naquele momento produz, inclusive, uma substância que se chama dopamina, que é um estado de prazer interior, e a gente se associa e não sai disso. Portanto, a obsessão pode sim se instalar com a frequência nesse estado. Obviamente que aquilo acaba sendo uma companhia, se não curada para a vida toda. E isso certamente é uma obsessão, porque os pensamentos começam a convergir na mesma direção e por um lado negativo. Então a palavra obsessão não deve ser usada comumente. Por isso é necessário que busque essa condição de se esclarecer. O Antônio, importante é que nós consigamos trazer essa conceituação de que todos nós estamos envolvidos diretamente no fato. A família, os filhos, a mãe, a esposa, o esposo, todos nós vivemos a mesma situação e precisamos de ter toda essa atenção a isso. Porquanto é muito fácil hoje você ter uma série de fatores que venham a trazer essa facilidade. Porquanto nós vemos a cada momento as ofertas que nós temos de coisas maravilhosas, de coisas fantásticas. Você não precisa ir longe. Se você beber determinado bebida alcoólica, você terá coisas maravilhosas. Será? É uma coisa que é mostrado. Você vê paisagens incríveis, automóveis incríveis, porque você toma aquele determinado vermute? Não. É fato, então se vende através da mídia uma série de fatores que não são reais, mas que muitas vezes vão nos levar a essa ideia, né? Bom, meus amigos, claro que o Alcino tem razão nesse aspecto que ele está tocando, que certamente, como é geral, alguns de nós podem se enquadrar dentro desse aspecto. Mas para terminar a nosso conceito a respeito da depressão, nós falamos ainda há pouco do aspecto da influência na mente do espírito que provoca ou pode vir a provocar até a obsessão. Normalmente é uma influência espiritual que, uma vez desassociada, cortada no seu início, pode obviamente não ter mais nenhuma causa. Mas também tem outras causas que acabam se refletindo, porque quando o espírito começa a agir negativamente, ele começa a injetar no seu estado nervoso, no seu sistema nervoso central, toxinas, e essas toxinas, obviamente, vão provocar algumas enfermidades orgânicas. Compromete o sistema imunológico, trazendo enfermidades orgânicas. Por essa razão, um depressivo, ele pode sofrer de alguns males orgânicos, tipo, isso também é extenso e individual, mas para que não deixe no ar, distúrbios digestivos, como úlceras, o estômago, o duodeno, a asma brônquica, a disritmia cardíaca, as disritmias hepáticas, as disfunções intestinais,
as manifestações cancerígenas, os estados degenerativos graves, infecções que são lamentáveis, alergias, oscilação da pressão arterial, hipertensão arterial, enxaquecas, comprometimento do metabolismo em geral, artrite reumatoide, agravamento dos problemas já existentes e um profundo desgaste no corpo físico de uma forma geral. Óbvio que o cultivo disso, como todo ser que se entrega como se fosse um vício, vai levar a causas outras que podem chegar como nós não gostaríamos e não recomendamos, obviamente, e todo cuidado deve ser tomado, ao suicídio, que pode ser de forma consciente, quando a pessoa tira a vida cansada de viver de uma maneira traumática, e pode ser inconsciente, porque à medida que ela permanece naquele estado, vai perdendo as forças psíquicas, obviamente influenciando no corpo físico, vai enfraquecendo todos os seus órgãos, a partir do momento que aquilo pode causar uma falência múltipla de órgãos, que leva ao suicídio. Embora não tenha sido essa a intenção, inconscientemente, por permanecer nesse estado, estas coisas continuam e acabam acontecendo. Esses fatores, em terminando o nosso assunto, porque o tempo já está esgotado, eles podem destruir a nossa personalidade, pois desarticula o equilíbrio mental, ele provoca angústia, desperta a fobia, traz perturbações comportamentais, leva o ser a reações imprevisíveis, causa insucessos afetivos, financeiros e sociais, compromete a autoestima, suscita aflições alienantes, arrasta a criatura à auto-obsessão, quer dizer, não há intenção de uma influência, ele mesmo se auto-obsedia, desencadeia obsessões infelizes. Bem, meus irmãos, nós teríamos muito o que dizer ainda, porque essa hora, esse espaço que nós temos na emissora, não daria tempo para que nós pudéssemos falar de tudo. Mas fica aí uma base e fica aí uma condição para a gente poder, então, pelo menos algum artifício, algum argumento, para que os irmãos possam, se assim o desejarem, se basear nesse aspecto. Esperamos que nós tenhamos sido úteis para esta questão. Então, nós temos agora, meus irmãos, para completar o nosso programa, o sorteio do livro. Encerrado o nosso assunto, nós temos alguns irmãos aqui que no nosso potinho mágico, e eu vou pedir ao Alcindo que, por favor, o faça, citando o nome e o final do telefone, por favor. Álvaro de Castro, final de telefone 25, Rua Nova, é o endereço que ele nos Muito passa. bem, meu amigo Álvaro, nosso irmão Álvaro, esse livro estará à sua disposição a partir de quinta-feira, na Livraria Oswaldo Cruz, lá na Rua Alencar Lima, na Galeria do Edifício Esperanto. Por favor, retire lá, seja muito feliz, faça muito bom uso de tudo aquilo que esse contexto de livro certamente poderá ajudá-lo. Aos demais que contactaram conosco, nós nos alegramos muito e agradecemos, pedimos que continuem conosco em outras edições do programa, teremos o mesmo procedimento com mais um livro, que também temos a Livraria UMEP envolvida nessa questão, um DVD que mensalmente nós também sorteamos, enfim, a nossa ideia é estreitar esse relacionamento entre a câmera e o televisor. Por isso nós gostamos muito quando vocês nos contactam. Meu amigo Alcindo, por favor, as suas despedidas do nosso programa de hoje. Antônio, acredito que nós trouxemos de forma sucinta uma série de conhecimentos que são muito necessários e muito pertinazes para o momento que nós vivemos. Vivemos um momento de angústias, um momento de dúvidas, um momento de reflexões. E precisamos entender esse fator que estamos vivenciando para que possamos vencê-lo. É absolutamente vencível. Temos todas as formas para isso. Agora, necessário se faz que nós façamos a nossa parte e sigamos aquilo que é tão importante, que a doutrina tanto nos mostra e nos coloca dentro da possibilidade que nós temos de fazer isso. Eu vou aproveitar para tomar um chá que o Antônio trouxe lá do Quissamã, e com o nosso símbolo e com o símbolo, evidentemente, da TVI. Queridos, muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.
Meus amigos, é com grande alegria, embora com tristeza, que nós encerramos esse espaço de tempo que nos é concedido pela nossa querida TVI Petrópolis, Canal 3, essa nova emissora que em Petrópolis agora com certeza vai ocupar os nossos lares, trazendo muitas informações e certos progressos que a nossa cidade de Petrópolis precisa através dos conceitos que ela abraça no momento. Esse nosso programa está sendo sempre ao ar, às terças-feiras, às 16 horas, ao vivo. Pode ter as reprises aos domingos às 17 horas. Temos alguns horários aleatórios, em especial nesse momento novo que a emissora está vivendo, em que o nosso programa vai ao ar durante o dia ou durante a noite. Pode ser também acessado ao vivo pelo Facebook, tal qual alguns irmãos estão fazendo nesse momento, ao que também nós agradecemos a audiência, digitando TVI Petrópolis. Todos os nossos programas na Terceira Revelação estão lá à disposição no YouTube. Basta digitar YouTube, programa na Terceira Revelação, e lá estará. Meus amigos, muito obrigado, muita alegria mesmo, uma ótima semana para todos. Deixando uma mensagem que a partir de hoje usamos sempre nos nossos programas. Um dia, um só povo, uma só nação, um só futuro, e que Jesus continue abençoando a nossa causa. Ótima semana, meus amigos. Muito obrigado pela audiência e até em paz daqui a pouquinho. Muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem.